A Toyota introduziu uma inovação automotiva que está abalando toda a indústria de veículos elétricos. Os veículos podem nunca mais ser os mesmos após este novo motor. Segundo o CEO da Toyota, a empresa desenvolveu um motor que revolucionará o setor de veículos elétricos. Este motor é completamente diferente dos motores elétricos tradicionais. Estamos à beira de uma das maiores transformações no cenário automotivo? Vamos descobrir no vídeo de hoje, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Antes de darmos uma olhada no que o CEO da Toyota revelou, vamos primeiro voltar e entender de onde eles partiram. Quando o assunto é o acelerado mundo dos automóveis, a Toyota está fazendo uma das afirmações mais ousadas e tem deixado toda a indústria de veículos elétricos ansiosa com a expectativa. Para entendermos o que estamos falando, imagine um motor revolucionário que deixa até os mais dedicados entusiastas de carros no YouTube completamente sem palavras e eletrizados. Este novo motor é um verdadeiro divisor de águas. Não faz muito tempo que a Toyota anunciou o desenvolvimento de um novo motor a combustão de hidrogênio. No entanto, este não é como qualquer outro motor a combustão de hidrogênio. Ao contrário de outros fabricantes de carros que optaram por se tornar totalmente elétricos, a Toyota decidiu seguir um caminho completamente novo. Eles criaram uma tecnologia completamente nova que nunca vimos antes. Como o próprio nome diz, o motor a combustão de hidrogênio utiliza o hidrogênio como sua principal fonte de combustível. Ao contrário de outros motores que emitem dióxido de carbono como subproduto, este emite água pelo escapamento. Esta é a abordagem da Toyota para minimizar a pegada de carbono ao redor do mundo. Agora, vamos entender mais sobre esse motor. A Toyota escolheu um caminho diferente para diminuir sua pegada de carbono no mundo. Em vez de seguir a tendência dos veículos elétricos, optaram por um motor a combustão de hidrogênio. O hidrogênio é um dos elementos mais abundantes no universo e possui a maior densidade de energia específica entre as fontes de energia não nucleares. Quando usado como combustível, é totalmente livre de poluentes e não tóxico, já que seu subproduto é apenas água. Ele pode ser produzido a partir de diversas fontes, armazenado por tempo indeterminado e transportado facilmente. Talvez você não saiba, mas milhões de toneladas de hidrogênio são produzidas e utilizadas sem incidentes todos os anos. Já está em uso como fonte de energia em alguns edifícios, carros elétricos, empilhadeiras, navios e até trens. Sim, nem tudo que você vê funciona com gasolina. O motor a combustão de hidrogênio da Toyota utiliza uma célula de combustível que converte hidrogênio em eletricidade. Tomemos como exemplo o carro conceito Corolla Cross H2 da Toyota. Ele vem com um motor turbo de 1,6 litros e 3 cilindros, que funciona puramente a hidrogênio. Mas como a Toyota conseguiu tornar isso realidade? Bem, vamos dizer apenas que esse foi o ponto em que a Toyota começou a revolucionar toda a indústria de veículos elétricos. Com esses novos motores, a indústria de veículos elétricos estava prestes a mudar e nunca mais seria a mesma. Continue assistindo para descobrir como eles fizeram isso. A Toyota usa tanques de combustível espessos e blindados para armazenar o combustível de hidrogênio, que é altamente inflamável. Esta ideia foi adotada do Mirai, seu veículo elétrico com células de combustível. No entanto, o tanque não precisa ser muito grande. O carro conceito Corolla Cross H2 usa apenas 5 kg de hidrogênio, o que é suficiente para lhe dar uma autonomia de cerca de 480 km. E quanto ao seu subproduto? Ele produz apenas 50 litros de água, e pelo que sabemos, água não é tão ruim para o meio ambiente quanto o dióxido de carbono. Para tornar este conceito ainda melhor, a Toyota fez uma parceria com a Yamaha Motor para criar um motor V8, que é alimentado apenas com hidrogênio. Este motor é realmente poderoso, produzindo cerca de 455 cavalos de potência e 55 kg-força de torque. Para se destacar ainda mais, eles também adicionaram um coletor de escape em uma proporção de 8:1 montado no topo, que cria um som de alta frequência bastante único. Comparando o motor a combustão de hidrogênio da Toyota com outros veículos elétricos, ele apresenta várias vantagens. A principal é a maior autonomia e o reabastecimento rápido, semelhante a uma parada de pit stop.
Isso reduz a dependência de materiais com suprimento limitado, como lítio e níquel, essenciais para as baterias dos veículos elétricos. Embora este carro utilize uma bateria para armazenar energia, ela não é tão grande quanto a de um veículo elétrico comum. Até o último trimestre de 2023, o carro conceito da Toyota passou por avaliações em condições reais e testes de inverno no norte do Japão, recebendo feedbacks muito positivos. De forma geral, o novo motor a combustão de hidrogênio da Toyota promete ser uma mudança significativa na indústria automotiva. Ele é um dos motores mais ecológicos, produzindo apenas água como subproduto, tem maior autonomia, tempos de reabastecimento reduzidos e menor necessidade de materiais limitados. Ainda estamos para ver seu desempenho completo nos testes reais, mas não deve demorar muito para que esses carros comecem a circular. Se for bem sucedido, o governo japonês planeja ter cerca de 200 mil veículos movidos a células de combustível nas estradas até 2025 e aumentar esse número para 800 mil até 2030, o que exigirá a construção de mais estações de abastecimento em todo o país. Já vimos que o motor a combustão de hidrogênio é diferente de qualquer outro, mas quais são os prós e contras deste motor? Bem, vamos começar com os prós. O primeiro, que também é o mais óbvio, é que é um motor muito ecológico. Dado que ele usa hidrogênio como fonte de combustível, não emite subprodutos nocivos, como já dissemos. Além disso, o hidrogênio é um combustível limpo por si só, comparado aos motores a gasolina tradicionais. A segunda vantagem é que este motor possui um sistema de resfriamento muito eficaz. O sistema inovador de resfriamento à água consiste em um dos principais desafios de um motor, que são as altas temperaturas. Este sistema, que acompanha motores a combustão de hidrogênio, potencialmente melhora o desempenho e a longevidade do motor. Isso significa que problemas como superaquecimento se tornariam muito raros se o motor fosse usado no mundo real. E como todos sabemos, isso salvaria muitos motoristas. Outra vantagem notável é que este motor utiliza uma tecnologia bem conhecida. Operando de forma semelhante aos motores tradicionais, é mais fácil integrá-lo em processos de design e fabricação automotiva já existentes. Isso beneficia a Toyota, que pode adaptar alguns de seus carros atuais para acomodar este motor. Apesar de suas vantagens, há desvantagens, principalmente na produção e infraestrutura do hidrogênio. A produção sustentável de hidrogênio ainda é um desafio, mesmo com sua ampla disponibilidade. Portanto, se esses carros forem produzidos em grandes quantidades, o fabricante terá que descobrir como lidar com esse problema primeiro. Como o hidrogênio está presente, mesmo em quantidades menores, ainda há um problema com a infraestrutura de abastecimento desse combustível. Dado que os carros a hidrogênio não são tão comuns, existem muito poucas estações de abastecimento de hidrogênio em comparação com postos de gasolina e estações de recarga elétrica. Outro problema que vem com os motores a combustão de hidrogênio é sua complexidade e custo. Por mais que use uma arquitetura semelhante a outros motores, ele possui um sistema duplo de injeção de água. Quando você alia isso à necessidade de controle preciso pela ECU, Unidade de Controle Eletrônico, todo o sistema se torna um pouco complexo. Um aumento na complexidade automaticamente aumenta os custos de fabricação para o fabricante. Manter este carro também pode ser caro para o proprietário, já que as peças não são tão comuns. Mesmo que a Toyota consiga produzir este motor em larga escala, ainda há questões de prontidão do mercado. Até agora, a versão final ainda está em desenvolvimento e teste. Mesmo que seja aprovada, levará tempo até que o carro esteja comercialmente disponível. A criação deste motor a combustão de hidrogênio mostra o compromisso da Toyota em explorar soluções diversas para o transporte sustentável, além dos motores elétricos e híbridos que já produzem. Este motor a combustão de hidrogênio representa o interesse da montadora em diversificar suas opções de veículos sustentáveis. Já falamos sobre o motor a combustão algumas vezes, dizendo o quão bom ele é e como ele vai destruir toda a indústria de veículos elétricos, mas quão diferente ele é do motor a combustão interna tradicional. Quais são os aspectos técnicos deste motor que fazem ele se destacar ainda mais? Para responder a essas perguntas, vamos nos concentrar em uma das conquistas mais marcantes da Toyota nesse campo, que é o motor turbo de 1,6 litros e 3 cilindros. Para aqueles que estão se perguntando por que estamos olhando para este especificamente, é porque ele é um dos motores a hidrogênio mais bem-sucedidos da Toyota. Atualmente, ele está sendo usado no protótipo do Corolla Cross a hidrogênio e está se saindo maravilhosamente bem. Este motor combina perfeitamente design tradicional com tecnologia pioneira. No entanto, é completamente diferente de um motor de combustão interna convencional. Esse motor é simplesmente maravilhoso quando se trata do mundo da engenharia.
A Toyota baseou este motor na mesma plataforma encontrada no motor do GR Yaris. E como todos sabemos, o GR Yaris é conhecido por seu desempenho e agilidade. No entanto, para o motor suportar o hidrogênio como combustível, a Toyota teve que fazer várias modificações. Após essas modificações, muitas pessoas tiveram muitas perguntas sobre ele. No entanto, uma pergunta que todos estavam fazendo era: como a Toyota conseguiu manter o desempenho do motor ao mudar para uma fonte de combustível completamente diferente? O segredo está no processo de combustão do hidrogênio. Comparado à gasolina, o hidrogênio exige técnicas de manuseio e combustão completamente diferentes. O motor utiliza um sistema de injeção direta de hidrogênio de alta pressão, uma mudança significativa em relação aos sistemas tradicionais. Isso permite controlar melhor a entrega de hidrogênio na câmara de combustão, otimizando desempenho e eficiência. O motor de 1,6 litros é capaz de produzir energia e torque suficientes para competir com motores a gasolina, graças ao turbocompressor, que garante o desempenho necessário. No entanto, há dúvidas sobre a eficiência da turbocompressão com hidrogênio, que tem menor densidade energética que a gasolina. A Toyota enfrentou esse desafio e otimizou o motor para lidar com as propriedades únicas do hidrogênio. Uma das coisas que torna este motor ainda melhor é sua eficiência. Acontece que a eficiência dos motores a combustão de hidrogênio é muito maior em comparação com a dos motores tradicionais. Esse efeito é sentido principalmente durante situações de alta carga, o que afeta significativamente a economia de combustível e causa um impacto ambiental. Esse aumento na eficiência significa que o motor possui uma melhor economia de combustível e, o mais importante, significa que há uma redução significativa nas emissões de poluentes. Afinal, o único subproduto de todo o processo de combustão é o vapor de água. Isso significa, tecnicamente, que ele tem emissões próximas a zero, e, como vimos anteriormente, isso o torna uma das opções mais ambientalmente amigáveis disponíveis. Alcançar emissões próximas a zero no motor a hidrogênio é importante para a Toyota, principalmente porque está alinhado com a campanha de neutralidade de carbono que a empresa está seguindo. Conforme a Toyota avança para um futuro de neutralidade de carbono, a montadora emprega mais de uma estratégia para alcançar isso. Em vez de uma abordagem unidimensional, a empresa optou por uma aplicação diversificada de tecnologias elétricas e de hidrogênio. Dada sua tecnologia, a montadora pode alcançar isso facilmente com uma abordagem unidimensional. Mas por que optar por uma abordagem multifacetada em sua busca pela neutralidade de carbono? Para entender isso, vamos começar com o compromisso da Toyota com a tecnologia de hidrogênio. Mas você pode estar se perguntando: por que escolher o hidrogênio? A resposta está em seu potencial como fonte de energia limpa. Quando o hidrogênio é utilizado em células de combustível ou motores de combustão interna, ele produz apenas vapor de água, tornando-se uma das alternativas mais ecológicas aos combustíveis fósseis. Entretanto, o investimento da Toyota em tecnologia de hidrogênio não se limita a veículos de passeio. A empresa também aplica essa tecnologia em veículos comerciais e no transporte público. Mas será que a tecnologia de hidrogênio é suficiente para atingir a neutralidade de carbono? A Toyota investigou essa questão e, ao reconhecer as limitações de usar apenas uma tecnologia, também adotou a tecnologia de veículos elétricos. Uma parte fundamental da estratégia da Toyota para alcançar a neutralidade de carbono é o desenvolvimento de veículos elétricos à bateria. No entanto, eles adotaram uma abordagem bastante diferente dos outros fabricantes de automóveis, especialmente aqueles focados inteiramente em veículos elétricos. A estratégia diversificada da Toyota leva em consideração a existência de alguns desafios para a adoção generalizada de veículos elétricos, sendo os maiores deles a autonomia limitada, os longos tempos de carregamento e o impacto ambiental da produção e descarte de baterias. Para lidar com isso, a Toyota ofereceu uma variedade de opções de veículos, sendo os mais comuns os veículos com célula de combustível de hidrogênio, os veículos elétricos híbridos de recarga externa e os veículos elétricos à bateria. Com essas opções, a Toyota visa atender um espectro mais amplo de necessidades dos clientes e condições de direção. Toda essa abordagem diversificada leva ao objetivo maior, que é a neutralidade de carbono. A Toyota abordou esse desafio de várias maneiras. Uma delas foi reconhecer que diferentes regiões e mercados possuem diferentes fontes de energia, infraestrutura e políticas ambientais. Portanto, uma abordagem única pode não ser eficaz para reduzir as emissões globais de carbono. Por exemplo, em regiões onde se utiliza energia renovável, veículos elétricos à bateria seriam mais adequados. Em contrapartida,
Em áreas onde a produção de hidrogênio é alimentada por fontes renováveis, veículos elétricos com célula de combustível e híbridos com motor de combustão interna podem ser mais apropriados. Além disso, o compromisso da Toyota com a neutralidade de carbono vai além das emissões veiculares, abrangendo iniciativas para reduzir a pegada de carbono em seus processos de fabricação, promovendo a reciclagem, o uso eficiente de recursos e investindo em energia renovável. Alcançar a neutralidade de carbono exige mudanças significativas, não apenas em termos de tecnologia veicular, mas também na produção de energia. À medida que o mundo automotivo está lentamente se voltando para o desenvolvimento de energia sustentável, os motores de combustão interna movidos a hidrogênio da Toyota trazem uma proposta fascinante. Mas como os motores a hidrogênio se comportam quando comparados com veículos elétricos híbridos e veículos elétricos híbridos com recarga externa? Para responder a essa pergunta, primeiro vamos analisar outra questão. O que faz os motores a hidrogênio se destacarem quando se trata de seu impacto ambiental? O principal fator a ser observado aqui é o perfil de emissões. É óbvio que os motores a gasolina tradicionais emitem uma grande quantidade de dióxido de carbono, que tecnicamente é o gás de efeito estufa que desempenha um papel muito importante no aquecimento global. Por outro lado, os motores a hidrogênio da Toyota não emitem dióxido de carbono durante toda a sua operação. E para aqueles que pensam que alcançar zero emissões de carbono é impossível, estão enganados. O segredo está todo no processo de combustão dos motores a hidrogênio. Quando o combustível de hidrogênio é queimado nesses motores, ele reage com o oxigênio do ar para produzir energia. Sem entrar muito na química disso, quando o hidrogênio e o oxigênio queimam, eles se combinam para formar H2O, que, como todos sabemos, é vapor de água. Este é o único subproduto de todo o processo. Assim como vimos, a eliminação das emissões de dióxido de carbono pelo escapamento é um passo muito importante para reduzir a pegada de carbono ambiental da indústria automobilística. Mas e quanto aos veículos elétricos híbridos e veículos elétricos híbridos com recarga externa? Os primeiros combinam um motor a gasolina com um motor elétrico. Já os com recarga externa podem ser conectados para carregar suas baterias. Em resumo, tanto os motores híbridos quanto os híbridos plug-in oferecem maior eficiência de combustível e menores emissões em comparação aos veículos a gasolina tradicionais. No entanto, eles ainda dependem de gasolina e, portanto, ainda emitem dióxido de carbono durante a operação, embora em menor quantidade. Por outro lado, motores a hidrogênio podem alcançar emissões zero, desde que o hidrogênio seja produzido de forma sustentável. As emissões ao longo do ciclo de vida também são importantes. A produção de baterias para veículos elétricos híbridos envolve processos intensivos em energia que geram mais emissões de carbono. A produção de hidrogênio a partir de fontes renováveis, como energia eólica ou solar, pode ser menos prejudicial ao meio ambiente do que a fabricação de baterias, oferecendo um ciclo de vida mais sustentável. Além disso, motores de combustão de hidrogênio são mais eficientes do que os motores de combustão interna tradicionais, especialmente em aplicações pesadas. Mas, por outro lado, os motores de combustão de hidrogênio têm um pico em cargas altas, o que os torna adequados para uso em situações em que é necessária alta performance. E à medida que o mundo luta constantemente contra os desafios das mudanças climáticas e do esgotamento de recursos, tecnologias como os motores a hidrogênio da Toyota oferecem uma luz de esperança. Eles definitivamente prometeram um transporte mais limpo e mais verde, tudo sem comprometer o desempenho ou a praticidade. E falando em desempenho, mencionamos que os motores a hidrogênio de alguma forma terão um desempenho semelhante aos motores a gasolina. Mas como eles conseguem isso? O segredo para alcançar isso está na natureza do hidrogênio como combustível. Quando você compara o hidrogênio combustível com a gasolina, o hidrogênio queima relativamente mais rápido. A combustão mais rápida dos motores a hidrogênio proporciona uma resposta mais ágil, o que é crucial para o desempenho ao volante. Isso afeta a experiência de condução? Motoristas acostumados com motores de combustão interna esperam um certo nível de desempenho, resposta imediata do acelerador e o som característico do motor, que proporciona uma sensação de poder. Os veículos híbridos de combustão interna podem imitar essas características, oferecendo uma experiência semelhante aos carros convencionais, mesmo usando um combustível limpo. Motoristas que testaram os carros movidos a hidrogênio da Toyota relataram uma experiência de condução familiar e empolgante, combinando a dinâmica tradicional dos motores de combustão interna com a inovação de uma fonte de combustível sustentável. Isso inclui tudo, desde o som do motor, que se você perguntar à maioria dos entusiastas de automóveis,
é uma parte integrante da experiência de direção, até o poder que vem com ele. Mas eles também apresentam uma boa performance como os motores convencionais? A Toyota colocou este motor à prova no exigente mundo dos esportes motorizados. O teste perfeito foi quando eles adicionaram um veículo movido a hidrogênio à série de corridas. Isso não apenas demonstrou a robustez dessa tecnologia, mas também seu potencial para ser usada em aplicações de alta performance. Nesses ambientes de alta demanda e alto estresse, os veículos híbridos de combustão interna mostraram que podem competir de igual para igual com carros tradicionais. Eles também podem oferecer velocidade, agilidade e resistência comparáveis, que são cruciais durante esses momentos. Acredite ou não, os motores a hidrogênio também são capazes de fornecer potência e torque semelhantes aos motores a gasolina. Estes são resultados bastante promissores, considerando todos os aspectos. Fazendo algumas mudanças nos projetos de motores existentes para acomodar a combustão de hidrogênio, a Toyota conseguiu alcançar potências que estão no mesmo nível dos motores convencionais. Há até momentos em que essas potências de saída dos motores a combustão de hidrogênio são mais altas do que aquelas dos motores tradicionais. Tal conquista é um marco técnico e um testemunho do potencial de que o hidrogênio pode ser usado como uma alternativa viável de combustível para veículos de alto desempenho. Alguns questionam se os veículos movidos a hidrogênio oferecem o mesmo prazer de dirigir que seus equivalentes a gasolina. Embora seja um aspecto subjetivo, os relatos iniciais indicam que esses veículos podem sim proporcionar uma experiência de condução agradável. Motoristas que testaram os veículos movidos a hidrogênio da Toyota descreveram uma experiência familiar e emocionante, unindo a dinâmica dos motores de combustão interna com a sustentabilidade do hidrogênio. A Toyota está conseguindo conciliar o desempenho dos carros tradicionais com a introdução de uma nova era de transporte ecologicamente consciente. Sim, a Toyota mergulhou no mundo da tecnologia de motores que funcionam inteiramente com água. Isso marca um salto significativo na busca por soluções sustentáveis. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa iniciativa, vamos dar uma olhada na teoria por trás do motor movido a água. A ideia de um motor que funciona com água parece algo que você veria na ficção científica. No entanto, a Toyota assumiu o desafio de tornar isso realidade. O princípio fundamental por trás dessa tecnologia é usar água como fonte de combustível. Mas de onde exatamente virá a energia? Quero dizer, a água é a coisa mais inerte de todas, aparentemente sem energia. A resposta para isso está na composição química da água. A água, cientificamente conhecida como H2O, é composta por dois átomos de hidrogênio que foram ligados a um átomo de oxigênio. Então, para liberar o potencial energético da água, você só precisa descobrir como separar esses átomos de hidrogênio do átomo de oxigênio. Felizmente, há um processo para fazer isso, conhecido como eletrólise. A eletrólise envolve passar uma corrente elétrica através da água para dividi-la em seus elementos constituintes, que são hidrogênio e oxigênio. Sozinho, o hidrogênio é um combustível de alta energia e, quando é queimado, pode produzir quantidades significativas de energia, suficiente para fazer um motor funcionar se for queimado em quantidades maiores. Quando se trata do motor movido à água da Toyota, o hidrogênio extraído da água seria usado como combustível em um processo de combustão semelhante ao dos motores a gasolina tradicionais. Mas ao contrário da gasolina, a combustão do hidrogênio ainda produz água como subproduto, e como vimos anteriormente, isso significa zero emissões de carbono. Quando a Toyota conseguir desenvolver este carro movido a água, será uma verdadeira revolução na indústria. Essa tecnologia seria altamente atraente no contexto da sustentabilidade ambiental. Um aspecto intrigante da iniciativa da Toyota é o depósito de patentes relacionadas à tecnologia de motores movidos a água, indicando um sério investimento para tornar essa inovação uma realidade. Integrar motores movidos a água em veículos apresenta desafios, como a necessidade de um sistema de eletrólise eficiente e soluções seguras de armazenamento de hidrogênio. No entanto, com o histórico de inovação da Toyota, esses desafios são superáveis. A introdução de motores movidos a água tem o potencial de revolucionar a indústria automotiva, assim como a tecnologia de motores a hidrogênio já está fazendo. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.